E a vida conhece as nossas necessidades. A vida conhece as nossas vulnerabilidades. Eu me lembro de um dia que eu cheguei angustiado na casa espírita. Eu estava passando por um momento de muito contato com a minha vulnerabilidade e eu estava no meu limite. Eu tinha acabado de sair da adolescência, começando a vida adulta, e eu estava sentindo um extremo sentimento de falta de valor, de abandono, de dor, que na verdade era uma agudização das feridas infantis, que de tempos em tempos voltam, como daqui a pouco eu vou explicar. E naquele instante eu entrei na casa espírita sem falar nada para ninguém. Sentei na primeira fileira, fechei os meus olhos e comecei a orar com uma unção muito profunda, aquela entrega interior. E eu lembro até hoje que eu dizia: Senhor, eu reconheço o que preciso, mas nesse momento me sinto vulnerável e não encontro forças dentro de mim para fazer aquilo que preciso. Me encontro confundido, sem saber qual o próximo passo. Me encontro duvidando, Senhor, da minha competência de superar este momento. E eu falava com muita verdade na prece do coração, porque Jesus nos ensinou: mas tu, quando orares, entra para a tua casa e, fechando a tua porta, fala em secreto, e o teu Pai em oculto te responderá. O Pai responde em oculto porque Ele responde por dentro da gente mesmo, mas Ele também responde por fora, através de ações muito objetivas. Então, enquanto eu estava ali, naquela extrema vulnerabilidade, eu senti uma mão tocando o meu ombro. Eu abri os olhos assustados, porque eu estava em concentração profunda, e quando eu percebi, era o espírito Joseph Gleber, incorporado em um médium da casa, que eu já conhecia, me dizendo: meu filho, vem aqui, vamos conversar. Ele me levou para uma sala à parte, se sentou comigo, e sem que eu abrisse a boca, ele disse: nós não ignoramos as lutas e as fragilidades dos nossos irmãos, e nós os amamos. Então, meu filho, em resposta à tua prece, eu gostaria de te dar algumas sugestões. E ele foi falando uma por uma as coisas que eu fui dizendo na prece, e qual era a sugestão dele para aquele momento. Eu fiquei paralisado. Aquilo foi uma demonstração paternal de amor tão intensa, tão profunda, que eu me senti como a mão de Jesus que mergulha lá embaixo, me pega do meu naufrágio e me traz de volta para a superfície de mim mesmo, para continuar olhando nos olhos do Cristo. Jesus nos conhece pelo nome, conhece as nossas vulnerabilidades, conhece as nossas fragilidades. E é exatamente por isso que Pedro, naquele momento, foi resgatado por Jesus, e ele vai seguir. E lá na frente, Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, quem dizem os homens que eu sou? E ele vai dizer: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: bem-aventurado és, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro vai se encher do orgulho humano. Ah, olha eu, hein? Tô com a bola toda com Jesus. Olha eu que sei quem é o Cristo. Olha eu que sou capaz de dizer. Pedro se inflou todo. Dali a pouco, Jesus vai falar do sermão das dores e vai contar as dores que ele haveria de passar no seu caminho de sacrifício. Pedro vai olhar para a sua vulnerabilidade humana, que não encontra ainda nenhuma experiência de sacrifício para se igualar àquilo que Jesus falava, para compreender o caminho que Jesus falava, e vai dizer para ele: Senhor, apieda-te de ti, nada disso haverá de passar. E Jesus olha para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás. E naquele momento Jesus diz para ele: agora a voz que fala através de você é das trevas interiores, porque você ainda não conhece. Então veja o Pedro, o que vai da sintonia com a luz para a sintonia com a sombra, porque essa é a nossa transição humana natural. E Pedro naquele momento vai se sentir um nada, mas depois vem Jesus com o seu sacrifício, e no momento que ele está sendo lá maltratado, chibatado, ele vai andar sob
as pesadas crueldades dos romanos, e o seu olhar vai cruzar com o de Pedro, que havia acabado de negá-lo 3 vezes. E havia negado porque não tinha forças para segui-lo naquele caminho de testemunho. E quando o olhar de Jesus cruza com o de Pedro, Jesus lhe diz: levanta-te, que tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Que grandeza divina é essa que vê uma vulnerabilidade tão profunda e diz para ele: levanta-te, porque na sua natureza eu erguerei a minha igreja. Pedro naquele momento ficou profundamente confundido. Ele se sentia um nada, se sentia pequeno, se sentia inadequado, se sentia culpado, vergonhoso. E o olhar amoroso de Jesus não o culpabilizava, não dizia para ele: eu não te disse que antes que o galo cantasse você me trairia 3 vezes? Me negaria 3 vezes? Que é também uma traição. Naquele momento Jesus não tem nenhum movimento que reforça em Pedro aquela cobrança perfeccionista de exigência idealizada de perfeição. Jesus tem um olhar profundamente acolhedor que dizia: levanta-te, porque é isso que a vida fala para cada um de nós. Então, meus irmãos, o que a doutrina espírita fala para nós é: nós somos desta mesma natureza. Estamos convidados ao mesmo percurso de transformação que os apóstolos seguiram ao contato com Jesus, porque nós também estamos sob a atenção carinhosa e cuidadosa do Cristo. Mas para isso nós precisamos ter coragem. Então a reforma íntima de que nós vamos falar hoje não é uma reforma de superfície, não é uma pintura em fachada descascada, não é uma pintura sobre uma parede mofada, porque isso seria apenas um remendo em pano velho, como diz o Evangelho. O convite de Jesus é para que a gente mergulhe na coragem de olhar para a parede, descascá-la, encontrar infiltração e perceber que a parede é digna de ficar íntegra, de ficar inteira. E inteireza é a palavra de ordem. O que nós buscamos e precisamos é inteireza, não é perfeição. Perfeição é idealização. Inteireza é presença. Um ser inteiro está em contato com todas as suas partes. Da sua parte sombria à sua parte luminosa. Da sua vulnerabilidade à sua grandeza. Do seu não ser aquilo que é. Do seu vir a ser e o processo que o leva. Inteireza é o processo que nos mantém conectados com tudo que nos compõe. E o que Jesus fez com Pedro não foi transformá-lo em ser perfeito, foi transformá-lo em ser inteiro, ensinando a pescar dentro de si e a recolher manancial na própria fonte do seu íntimo, e reconhecer que as circunstâncias da vida são circunstâncias para desdobrar a grandeza desse potencial e desenvolver algo extremamente importante, que são as habilidades e as competências de gerir a si mesmo e encontrar conexão, propósito e sentido na vida, aquilo que hoje nós chamamos de inteligência espiritual. Jesus desenvolvia estas habilidades e estas competências em cada uma das pessoas. Então a reforma íntima não é pintura sobre parede mofada, ela precisa que a gente reconheça aquilo que está dentro de nós, mas para isso precisamos estar sustentados no senso de dignidade pessoal. Daí o primeiro passo para ter coragem de mergulhar sem se vulnerabilizar é saber-se amado pela grandeza do Pai, é reconhecer. O filho pródigo só volta para casa depois de ele viver a vulnerabilidade da sua ignorância e da sua rebeldia. Ele só volta para casa quando algo muito importante acontece. Vocês lembram o que é que acontece? Na parábola? Vou perguntar, que é para Morfeu não atacar vocês e vocês desdobrarem e assistirem a palestra do lado de lá.
Qual foi o ponto que levou o filho pródigo a querer começar o caminho de volta? Ele estava comendo com os porcos, é verdade. Mas enquanto ele estava comendo com os porcos, ele ainda não quis voltar, não. Ele só estava comendo com os porcos. Ele só estava constatando que aquele caminho dele levou ele para a extrema miséria, para um estado de vazio e de não ser. Qual foi o ponto que verdadeiramente falou para ele: vou voltar? Hã? Isso. Ele ficou sem nada, ele arrependeu, é verdade, mas ele falou lá atrás, ele lembrou-se da dignidade da casa do pai. Ele disse assim: na casa do pai, o menor dos jornaleiros, aqueles que trabalhavam por jornada, era tratado com dignidade. O que o filho pródigo fez nesse momento? Ele lembrou a dignidade que ele renunciou, que a sua rebeldia recusou, no momento que ele quis fazer o caminho desconectado do pai, no momento que ele quis ser lei no lugar da lei. Então ele disse: eu vou voltar, e o meu pai vai me receber. Por que ele sabe que o pai vai receber? Porque ele já enxergava que o pai tinha um amor profundo, e ele dizia: e eu serei tratado com dignidade. Quando a gente se sente digno, a gente encontra forças para encarar as nossas misérias. Por isso, o trabalho mais bonito que nós podemos fazer pela humanidade é dignificar qualquer ser humano que a gente encontre. Dignificar enxergando esse ser humano, dignificar respeitando este ser humano tal como é, dignificar valorizando a grandeza divina, olhando para o potencial, dignificar vendo ali o Filho de Deus que está diante dele. Então, quando nós sentimos-nos dignos, nós mergulhamos na coragem de olhar para as nossas vulnerabilidades. E aí nós vamos olhar para a infiltração que umidifica a parede e permite que o mofo ali se desenvolva. Por detrás das nossas características de comportamento, insatisfações, sintomas, estão as nossas dores ocultas.